Olá pessoal, Francesco por aqui. Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui do nosso sistema completo de login. Vamos aqui basicamente para o vídeo número 8 aqui, beleza? Nós terminamos, né, nossa tela aqui de login, terminamos no últimos vídeos terminamos nosso painel. Agora nós vamos começar a implementar o login de fato, beleza? Então nós vamos começar a implementar o código que a pessoa consegue realmente fazer o login, tranquilo? Esses próximos vídeos agora vai ser o login. E para finalizar, nós vamos fazer uma tela onde a pessoa vai conseguir trocar a senha dela, caso ela esqueça da senha. Mas nesses últimos vídeos, a pessoa já vai estar fazendo login normalmente. O que ela não vai, o que a gente vai fazer para finalizar, né, esse sistema de login é fazer com que ela troque a senha dela caso ela esqueceu, beleza? Então vamos lá. Para a gente fazer com que a pessoa digite aqui os dados dela e ela faça o login, nós precisamos criar um código, tá? Então a tela de login é essa. Quando você clica, né? Quando eu clico aqui, quando eu clico no entrar, ele vai me direcionar. Então ele vai me direcionar para esse arquivo aqui, ó, login.php, tá? Que é o que vai começar a dar o start aí para começar a fazer o processo de login no sistema, para a pessoa ficar logado lá naquele painel logado, tá? Então vamos criar esse arquivo login.php, tranquilo? Beleza, então, né? Então, eu vou aqui no file, tá? New test file, linguagem, vamos passar o PHP, beleza? Nós vamos criar só o arquivo do PHP, tranquilo? Então, vou abrir aqui a nossa tag do PHP e vou fechar a tag do PHP, tá? Vamos criar esse arquivo aqui do PHP. Eu preciso colocar um include, tá? Nesse include, nós vamos colocar a nossa conexão, tá? Conexão PHP. Vamos precisar se conectar com o banco de dados. Tranquilo? Beleza, então, né? Beleza. Vamos começar nosso código. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar a questão das variáveis, tá? Ele vai verificar se essas variáveis não estão vazias, né? A variável do usuário e a variável da senha, tá? Vamos fazer essa verificação aqui no código. Então vamos lá. Nós vamos criar um if, beleza? Abrir parênteses. E aí eu coloco um emp, tá? Função emp, abro parênteses para ela. E eu vou chamar aqui, né? A variável aqui superglobal do post, beleza? E dentro dela eu vou passar o usuário, né? O campo usuário, beleza? E aí eu vou colocar esse sinal aqui, aqui no final, né? Aqui abriu a função imp, bem que assim, ó, eu vou colocar esse sinal em pé aqui desse Stacy travessão em pé. Eu esqueci o nome dele agora, tá? Mas aí no seu teclado normalmente fica do lado esquerdo, é perto da barra ao contrário. Ele na verdade fica em cima da barra ao contrário. Ele significa, né? Esses dois pauzinhos em pé aqui significa ou, tá? Então ele vai verificar se é a variável usuário ou a variável, tá? Mesma coisa, vamos chamar o emp aqui novamente, abrir a função. Dentro da função eu vou chamar a senha, tá? E aí eu vou colocar aqui, eu vou chamar a variável, de novo, né? Variável aqui do server, variável do post, de uma forma, do cabeça no mundo da lua agora, né? Variável do post, e dentro da variável do post eu vou chamar aqui novamente a variável, vou chamar senha em minúsculo, né? Para verificar. E aí, pessoal, a emp, né, aqui no post, variável post, na parte da senha. Então, ele vai verificar agora se a senha está vazia, né? E aí, eu vou colocar abrir e fechar as chaves. Então, eu vou colocar meu código, né? Eu vou dizer assim, eu vou chamar um header, vou chamar a função header, tranquilo? Aspas simples, vou colocar location, dois pontos,
tela, underline, inicial, underline, login.php. Vou já explicar isso aqui para vocês, tá? E vou chamar a função exit também. Isso aqui, a função exit, significa que ela para de executar qualquer código PHP, tá? Eu chamei a função exit, ela parou de executar o código, para não ocorrer do código ficar sendo executado aí, tranquilo? Então, o que aconteceu aqui? Ele está verificando se a variável, se o usuário ou a senha, se eles estão vazios. Se um deles dois estiver vazio, o que vai acontecer? Ele vai redirecionar para a tela inicial de login. Qual é a tela inicial de login? Essa daqui, ó, tela inicial login, que nada mais é do que esta daqui. Então, ele só redireciona para cá novamente. Tá? Então, eu clicar em entrar, verificou que ela é vazio, ele redireciona para cá novamente. Tranquilo? O que esse código está fazendo é isso aqui, é redirecionando. Beleza. Não é vazio, então o que nós vamos fazer? Agora nós precisamos pegar esse usuário e essa senha e começar o nosso código, porque ele vai ter que ir lá dentro do banco de dados verificar isso aí, né? Então vamos lá. Vamos criar uma variável usuário, tá? Vamos criar uma variável usuários. Vamos proteger ela, né, contra injeção, contra-ataque, né, de exceção SQL. Então eu coloco HTML especial chas, HTML, abre e fecha parênteses, né? HTML, tem que ver se está certinho. HTML especial chas, certinho, né? E aí, dentro dela, eu chamo de a super global do post, né? Onde eu vou pegar o post, abro e fecho as colchetes, aspas simples, e eu vou colocar o que eu vou pegar, ou seja, o usuário, né? Ponto e vírgula, beleza? Beleza. Então, isso aqui eu só copio isso aqui novamente, ficou errado, né? Aqui no final, vou já corrigir. O ponto e vírgula é aqui no final, tá? Ponto e vírgula aqui no final. Aqui eu vou trocar, né? Não vai ser mais usuário, vai ser uma variável, vou criar uma variável chamada senha. E aqui também eu preciso da senha, né? Então ele vai pegar a senha, tranquilo? Feito isso, eu crio uma variável SQL, que vai ser o meu comando lá do banco de dados MySQL, tá? Eu vou criar uma variável, eu vou dar um nome para ela, vou criar uma variável chamada SQL usuário, tá? Vou mudar aqui um pouquinho. SQL usuário. O que ela vai fazer? Ela vai selecionar o usuário na tabela usuário, né? Então, eu vou abrir aqui aspas duplas e vou dizer o seguinte para ela, né? Select, esse que é o comando do MySQL, tá? Select usuário, isso, né? From, tabela usuário, né? Usuário é where, onde o usuário, né? Onde o usuário é igual, e aí eu vou colocar assim, ó, vou chamar um aspas simples, né? E colocar o código mais seguro, eu coloco aqui entre chaves, posso fazer assim também, tá? E chamo a variável usuário, beleza? Dessa forma aqui, ponto e vírgula, tranquilo? Então, estou direcionando, tá? Estou direcionando aqui. Beleza, pessoal, nosso SQL, né, nossa consulta SQL está criada, tá? Esse usuário aqui, se você quiser deixar sem também, deixar só assim, também pode, beleza? Você pode deixar ele dessa forma também. Vamos lá, continuando, então nós criamos, né, a nosso SQL usuário, nossa consulta, então nós vamos executar esse código lá dentro do nosso banco de dados. Para isso, eu preciso de uma variável retorno, né? Sempre a gente cria essa variável retorno aqui, né? Sempre a gente cria essa variável retorno. Para ela, eu preciso passar a nossa função, né, com, e pedir para ela acessar os métodos do query. Esse query, dessa função query, é que faz, né, essa função query, é que faz a atualização lá dentro do banco de dados. Mas para ela fazer, ela precisa da conexão, né, da variável com, que é através da conexão que eu levo, a função query leva esse código aqui, ó, lá para o banco de dados para executar lá. Então, para a query levar esse código, ela precisa dessa variável aqui
e precisa da conexão. E onde ela joga as informações que ela vai buscar lá? Ela joga dentro da variável retorno, entendeu? Então, se você prestar atenção, uma coisa está ligada à outra, né? Então, como ela leva essas informações, entendeu? Então, eu não vou só simplesmente pegar essas informações e jogar aqui dentro da função. O que que eu faço? Eu pego e jogo a função SQL usuário dentro, ó, entendeu? Então, eu faço dessa forma. Então, variável retorno, eu chamo, é igual a variável conexão, peço para ela acessar os métodos da query através desse símbolo, né, da função, e ela vai pegar aqui ou vai pegar o nosso código e vai jogar dentro de retorno, beleza? Tranquilo, então. Quando ela jogar dentro de retorno, o que que eu preciso saber? Eu preciso criar uma variável chamada de número de registro, né? Então eu faço assim, ó, num registro, tá? Número de registro, ou seja, quantos registros ela vai me retornar quando eu mandar selecionar esse usuário lá, beleza? E aí eu passo para ela a variável retorno, né? Eu digo que o número de registro é igual a variável retorno, que ela está com os dados, né? E peço para ela acessar os métodos dessa função aqui, ó, num rows, tá? Essa função, ela me diz quantos registros retornou, tá bom? Ela me diz quantos registros retornou essa função, tá? Então, dentro de número de registro, eu já tenho a quantidade de registros que ela retornou. Isso aqui, às vezes, poderia até fazer direto no hífen, ser mais simplificado. Mas, para ficar bem mais explicadinho, a gente faz dessa forma, tá? Ficar mais explicadinho para você que não entende bem. Tranquilo. Fez isso, né? O que que eu faço? Vou criar um hífen e vou dizer o seguinte, vou chamar a variável, né, número de registro, e vou dizer o seguinte, se ela for maior que zero, ou seja, ela achou um arquivo, né? Ela achou um usuário com esse nome que foi passado. Então, se ela retornar maior que zero, é porque ela achou. Então, se ela achou, a gente vai precisar fazer um outro códigozinho aqui, tá? Ela achou o usuário, então se ela achou, a gente já vai dar continuidade aqui, tá bom? Beleza, então. Vamos continuar aqui. Só um instantinho aqui que estão me chamando aqui, tá? Rapidinho. Retornando aqui, pessoal, rapidinho, tá bom? O pessoal tá chamando lá na frente, já resolvi. Tá, então voltando aqui. Então, se eu conseguir jogar o código lá dentro e ele retornou um número de registro maior que zero, é porque ele achou o usuário que eu digitei, beleza? Então, se ele achou o usuário que eu digitei, o que que eu preciso recuperar agora? Eu preciso recuperar a senha desse usuário, beleza? Para fazer as comparações. Tranquilo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai criar uma variável chamada SQL_senha, tá? Para ela, a mesma coisa. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir aspas duplas, né? Vai dizer select senha, né? From, na tabela usuário, tá? Na tabela usuário. Where, beleza? Onde usuário, tá? É igual, é bem parecido com o outro, tá? Mesmo jeito do outro, beleza? Vamos trazer a variável usuário aqui de novo, tá? Bem igual, idêntico ao outro, só muda que aqui era usuário, né? E aqui é senha. Então, o que que a gente vai buscar? Nós vamos buscar agora a senha desse usuário, tá? Beleza. Tranquilo. Agora eu vou criar de novo uma variável retorno, tá bom? Vou criar uma variável retorno de senha, só para ficar bem didático, para não ficar igual o outro, tá? E aí para cá eu vou chamar a mesma coisa, vou chamar a variável com, vou pedir para acessar os métodos aqui da query, tá? Para ela acessar a função query, vou abrir e fechar parênteses, e dentro dela eu vou colocar a função SQL senha, função não, a variável SQL senha, tá? Porque ela vai fazer agora executar esse código através da variável com da função query, vai executar e vai jogar aqui dentro de retorno de senha, tá? Beleza, então. Agora nós vamos criar uma variável chamada senha,
tá? Senha no banco, tá? Essa senha aqui que está lá no banco. Por quê? Eu executei o código, né? Ele foi lá no banco de dados, nesse usuário, e ele me trouxe a senha, tá? Então, qual foi a senha que ele me trouxe? A senha que está cadastrada lá dentro do banco de dados, tá? Vamos aqui, ó. Essa senha bem aqui, tá? Então, digamos que eu digitei lá Francesco. Então, ele foi lá e pegou essa minha senha aqui, que está criptografada, tá? Então, essa senha do banco vai ser essa senha aqui, que ele vai atrás, tá? Então, para isso, eu coloco que é igual a minha variável retorno, tá? Retorno de senha, que é essa bem aqui, né? Vou pedir para ele acessar os métodos de uma função chamada fetch, né? Underline soccer, tá? Essa função ela traz um array de dados. Então ela pega lá as informações, string, e joga dentro de uma variável. Então, basicamente aqui dentro dessa string tá a minha senha do usuário que eu fui buscar. Beleza? Tranquilo? Então pronto. Então aqui dentro, né, com esse hífen, eu consegui buscar essa senha. Tranquilo? Beleza, então. Então eu busquei essa senha, deixa eu só dar um enter aqui, mais aqui, tá. Deixa eu dar só mais um enter aqui, né? Tranquilo. Então eu busquei essa senha, agora eu preciso de mais um hífen. Por que eu preciso de mais um hífen? Eu preciso fazer as comparações, que se a senha que o cara digitou com a minha senha que está no banco de dados, se ela está correta, né? Porque a pessoa pode ter digitado uma senha errada. E aí, se não está correta, não vai dar certo, não é isso? É isso. Então, eu abro um hífen aqui, tá? Abro e fecho parênteses. E aí, eu vou chamar uma função aqui chamada password, tá? Underline verify, tá? Verify. Essa função, o que ela vai fazer? Ela vai comparar as duas senhas, tá? Ela vai comparar as duas senhas e vai dizer se essas senhas, se elas são idênticas, se realmente as senhas são iguais ou não. Então, ele vai fazer essa comparação, tá? Então, para essa função password verify, eu preciso abrir parênteses, tá? Abrir e fechar parênteses. Pronto. Dentro dela, eu passo minha primeira variável que eu quero verificar. Qual é? A variável senha. Essa variável senha foi a que o usuário digitou agora. Ele digitou para entrar. Aí ele foi lá no banco de dados e buscou a outra senha que está lá, através da variável senha no banco, tá? Só que eu tenho que especificar, porque como ele foi lá, pegou os dados, né? Eu preciso especificar aqui essa senha do banco. Qual é a parte? A parte da senha, ó. Então eu coloco aqui o campozinho senha. Igual tá aqui, ó, campozinho aqui senha, tá? Tem que escrever do mesmo jeito. Então eu coloco aqui senha, beleza? Então, se ele verificou, aí vamos abrir e fechar parênteses, chaves, né? Então, se ele verificou, né, que essas senhas aqui, eu estou dando um espaço aqui mais para frente para ficar separado, para não juntar nosso código, para não ficar bagunçado, viu? Então, se ele verificou que a senha está ok, bateu ok, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora que é o ponto bem importante aqui do nosso login. Nós vamos criar uma section, né, para criar com login e trabalhar com seção. Então, nós vamos criar uma seção, tá? Nós vamos criar uma seção, abrir e fechar aqui os colchetes, aspas simples, e vamos passar para ela o usuário, tá? Essa seção, ela vai receber a nossa variável, ou seja, vai receber o nosso usuário, tá? Então, a seção usuário, que nós estamos criando aqui, né, passando para ela vai receber o usuário, ponto e vírgula, beleza? Nisso que ela vai receber o usuário, nós vamos colocar um header para ela, tá? A função header. E aí vamos abrir aspas simples e vamos colocar location, dois pontos, tá? Painel logado. Lembra que nós criamos o painel logado no último vídeo? Isso, painel logado PHP.
ponto e vírgula e vamos chamar a função exit aqui, tá? Para ela parar de executar qualquer possibilidade de executar algum código em PHP. Então pronto. Então, se deu tudo certo, né, nós vamos criar uma sessão com o usuário e essa sessão usuário ela vai receber a nossa variável usuário que foi capturada aqui, ó, ao digitar, a pessoa digitar o usuário, ela capturou e passou para a sessão usuário, beleza? Caso contrário, né, caso ela não consiga, né, essa senha não bateu, não deu certo, aconteceu algum problema aí, então essa sessão não vai poder existir. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar, né, chama um underline, cria uma sessão, tá? Essa sessão que nós vamos criar, aqui nós criamos a sessão usuário, ela recebeu o usuário, né? Essa sessão aqui embaixo que nós vamos criar, ela vai se chamar não autenticado, tá? Nós vamos criar uma sessão chamada não autenticado. Essa sessão não autenticada, ela vai receber true, ou seja, ela vai receber verdadeiro, tá? Então, essa sessão não autenticada, ela vai receber verdadeiro, beleza? Com isso, nós vamos chamar uma função header de novo, a mesma de agora, né? Vamos chamar aqui nosso header, ponto e vírgula. Vamos chamar aqui o location, dois pontos. E ela vai ser redirecionada, né, para tela inicial login.php, beleza? Tela inicial login.php. Ou seja, se não der certo, se deu algum erro na senha, a sessão vai ser não autenticada, vai ser verdadeiro. Isso aqui você vai já entender que a gente vai já precisar disso aqui ali na frente. Aqui na tela inicial a gente vai, aqui quando a gente for configurar a tela de login também, nós vamos precisar disso aqui, beleza? Tranquilo então, né? Então, essa parte aí da sessão não autenticada nós conseguimos. Só lembrando, toda vez que você trabalha com sessão, você tem que colocar aqui no PHP, né? Você tem que colocar assim, ó, section, tá? Underline start. Você tem que inicializar a sessão. Se você não inicializar a sessão, as sessões que você determinar aqui não funcionam. Beleza? Beleza, então. Tranquilo. Após isso, né? Você terminou aqui. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Após isso, você terminou aqui. O que você vai fazer aqui no final? Coloque assim, ó. Você vai colocar um else, abrir novamente as chaves, né, desse hífen aqui, tá? Desse hífen aqui. Você vai dizer para ele o seguinte: se ele não achou nenhum registro, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um eco. Isso aqui vai ficar bem simples mesmo, tá? Não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Você vai colocar um H2, beleza? Aí você vai dizer o seguinte: usuário não cadastrado, tá? Isso aqui ele vai cadastrado, ele vai para uma usuário não cadastrado. Ele vai dar uma mensagem na tela direto para outra página, tá? Para essa próxima página aqui mesmo. Aí você fecha aqui o H2, tá? O título e coloca um ponto final aqui, ponto e vírgula para finalizar o código, tá? Vamos colocar bem aqui um HR, só para ele pular uma linha, beleza? Vou copiar esse aqui novamente. E aqui embaixo, vamos colocar... Aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Opa! O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar um A, tá? href, tá bom? É igual, aspas simples, tela... Esse tela por aí, se ele ficou errado, não vai dar certo, né? Tela inicial, login.php, tá? O que a gente está fazendo aqui? Nós vamos fazer com que ele crie um linkzinho embaixo, caso você volte, né? Usuário não cadastrado, vai dar uma linha, vai passar uma linha e vai ter um link para você voltar para a tela inicial login.php, beleza? Aqui no final você coloca assim, né? Tela de login,
beleza? Tela de login, e aí você fecha o azinho aqui no final. Pronto, tá? Opa, isso, a gente vai ter que salvar, né? Então, basicamente é isso, né? A nossa tela de login está criada. Agora vamos salvar, beleza? O nome dele lembra que a gente falou que o nome dele é login, né? Login.php, salvar. Beleza. Lembra que a gente criou aqui, né? Que a sessão, se ela não for autenticada, né? Então, ela vai repercutir aonde? Aqui, ó, na nossa tela inicial de login. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa configuração só para encerrar essa primeira parte. Beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui na tela de login. Primeira coisa, aqui nós vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui, ó, essa parte, você está vendo que nós temos aqui a questão do erro, né? Erro, usuário, senha inválido. Então, essa parte aqui, quando a pessoa digitar, ela precisa ser amostrado. O nosso aqui, né, está sendo amostrado o tempo todo, porque não está configurado. Então, isso aqui a gente vai ajeitar agora. Então, vamos lá. Aqui em cima, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir, tá? A tag do PHP, beleza? E a gente vai fechar a tag do PHP. A gente vai trabalhar aqui com um código, né? A gente vai colocar um if. Opa! A gente vai colocar um if e a gente vai verificar se a seção, né? Se a variável, através da função inset, né? Se essa variável foi inicializada, né? Então a gente vai colocar aqui if, aí chama inset, chama a section, né? Chama a seção que nós criamos lá, né, no outro, né? Digamos aqui a seção não underline autenticada, né? Então, se a seção não autenticada for verdadeira, né, se ela for inicializada, ela for verdadeira, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, 2 pontos aqui no final, tá? Vamos colocar assim, né? Esse operador ternário aqui é uma forma condensada de escrever uma estrutura, beleza? Aí, a questão do bloco, se ele pode ser opcional ou não, aí você coloca só 2 pontos aqui no final mesmo, tá? Beleza. Então, o que aconteceu? Eu chamei esse if, se a i7, a seção não autenticada que nós criamos aqui, ó, bem aqui, ó, se ela for verdadeira, então o que vai acontecer? Se ela for verdadeira, então vai vir esse erro bem aqui, ó, tá? O erro, beleza? E aqui embaixo eu preciso finalizar esse if. Então, esse bloco aqui, se você prestar atenção, ele vai ficar dentro de um if, tá? Mas para isso, como eu estou trabalhando aqui com outros códigos, tem HTML e tal, eu preciso abrir a tag do PHP. Então, a mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu vou precisar abrir o PHP e também vou precisar fechar o PHP bem aqui. Aí, bem aqui, como eu trabalhei com if aqui, eu preciso finalizar ele aqui embaixo, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um end, tá? Eu vou colocar um end if e ponto e vírgula. Eu preciso criar esse end if aqui. E depois eu vou destruir, né? Através do inset, vou chamar a função onset, tá? Para destruir essa seção não autenticada, né? Então, vou chamar aqui a section, beleza? Abro o colchete, né? Abro aspas simples e coloco não autenticada, né? Não autenticada. Tem que ser o mesmo nome, né? Se eu errar o nome, peraí, ficou errado aqui, né? Autenticada, né? Não autenticada. Aqui que ficou errado, né? Aqui em cima, né? Não autenticada, não autenticada. Tem que estar com esse mesmo nome aqui, ó. Não autenticado, ó. Já ia dar errado, ó. Deixa eu colocar, né? Copia e cola, é melhor. Não autenticado, não autenticado. Pronto, né? Agora sim, ó. Não autenticado. Porque se eu não colocar assim, pessoal, ia dar erro, né? Ponto e vírgula aqui no final, tá? Isso aqui eu coloco ponto e vírgula normal. E não esquecendo, eu preciso ir aqui em cima. Opa! Deixa eu só ver onde eu vou colocar. Aqui mesmo, tá? Eu vou aqui em cima, depois aqui no meu body aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir a tag do PHP novamente, tá?
e também vou fechar. O que eu vou fazer? Lembra que eu preciso da sessão, né? A função sessão start. Se eu não tiver essa função, pessoal, não funciona, tá? Se o seu aí deu errado, verifique se você colocou, né, o section start para essas sessões aqui funcionar, beleza? Se você não colocar, não funciona. Então dê um salvar aí, tá? Volte aqui no seu aqui, ó. Verificou, ó? Quando eu dei o salvei ela aqui e vim para o meu código, ó, você percebe que já sumiu, ó. Entendeu? Já sumiu aquela lista. Por quê? Aquela lista, ela só tende a aparecer quando eu executar meu código, beleza? Então, no próximo vídeo agora, nós vamos testar isso aqui, ver se está funcionando direitinho, descobrir os erros e também implementar o restante. Ainda falta mais 2 arquivos para terminar essa questão do login, só para implementar, porque ela precisa verificar se está logado para entrar nas telas, senão não entra, né? Então, precisa verificar o login para entrar no painel. Painel logado, ele precisa, então nós vamos criar um arquivo agora chamado verificar login e também os arquivos de logout, que é para destruir a sessão para sair, beleza? Nos próximos vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então ficamos por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal.